Oi, gente, estamos aqui mais uma vez para trabalhar com alguns temas com vocês, né, para explorar algumas ideias sobre arte, sobre teatro. Eu espero que vocês estejam bem nesse tempo, nesse período que a gente está passando, certo? Estamos vivendo ainda um momento de pandemia, estamos vivendo ainda esse tempo difícil, né? Mas eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, certo? Estejam cuidando da saúde de vocês. E eu queria dizer para vocês que eu não postei nada há algumas semanas atrás, né? Porque eu estava organizando algumas ideias, né, para esse próximo semestre que a gente já começou, né? Além disso, já tinha um material interessante para vocês darem uma olhada, vocês já poderiam, já podem, né, tá olhando, revisando algumas coisas, alguns temas que a gente já trabalhou, inclusive temas que a gente trabalhou em sala de aula e que eu retomei durante esse processo aí, né, de aulas desses gravadas, né, e postadas lá no YouTube. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é trabalhar uma ideia de teatro, né, uma vertente teatral que possibilite a gente entender nosso universo enquanto ser humano, né? O que nós somos, né? Parece muito fácil a gente dizer que nós somos seres humanos, né? E nós temos determinadas características que nos distinguem de outros seres, né? Mas e aí? Como é que fica o nosso autoconhecimento, né? Será que a gente se reconhece, se conhece? E aí a pergunta é, como o teatro ele surge como esse instrumento, né, para esse autoconhecimento? A resposta para essa pergunta está no cerne do início, da gênese do teatro, né? Está dentro aquela sementinha que foi plantada, né, desde quando o ser humano inventou o teatro. Porque a gente entende, numa linguagem mais contemporânea, ou talvez uma linguagem mais moderna, né, que o teatro é essa expressão artística que estabelece ali, né, que se constrói como um público, né, e um ator, atriz ou um grupo ali sobre um palco, né. Mas se a gente for analisar bem, o teatro é uma invenção do ser humano, né, de muito tempo, muito antes de tudo isso acontecer. O que é o teatro? Né? O que é o teatro, para a gente iniciar a conversa? O teatro se baseia na ação e, sobretudo, na ação de observar, né? A palavra teatro ela já dá essa noção. Se a gente for resgatar ela lá da época dos gregos, né, a gente vai ver que a palavra teatro é o lugar onde a gente observa alguma coisa, né? O teatro ele nasce quando o ser humano descobre que ele pode se ver em ação, né? Ele se descobre, né, enquanto sujeito vendo a si mesmo, se vendo em situação, né, em determinadas situações, né? Aí ele percebe quem ele é, né? Ele percebe quem ele não é através dessa situação de se ver, né? E imagina quem ele pode ser. Tudo isso é disparado através de uma palavrinha que a gente chama de imitação. O ser humano, desde muito tempo, ele já se apropria desse mecanismo de imitação. Ele imita o mundo, ele imita as pessoas, a gente vê isso nas crianças, né? Esse desejo de imitar, esse desejo... E esse processo de imitação, ele é um processo de aprendizado, né? Quando a gente imita, quando a gente se observa em ação, quando a gente observa o que a gente está fazendo, né? E ao mesmo tempo nos reconhecemos a nós mesmos nesse processo,
a gente acaba aprendendo alguma coisa com isso. E o ser humano aprendeu, nesse processo todo, a se constituir como ele é hoje, a partir dessa habilidade de se comunicar, de imitar, né, de representar, né? Representar no sentido, não no sentido somente de subir ao palco, mas representar as coisas que não existem aqui de imediato, por exemplo. Como é que a gente consegue representar uma coisa que não existe, sendo que a gente não está com ele aqui de imediato? Por exemplo, eu estou aqui com vocês nesse vídeo, aqui atrás tem uma parede branca, mas eu vou falar para vocês, dizer uma palavra para vocês, e vocês vão saber imediato o que é. Por exemplo, uma caneta. Todo mundo sabe o que é uma caneta, né? A gente associou um objeto a uma palavra e a partir disso aquela palavra passa a representar aquele objeto. E é nesse sentido que eu falo de representação, né? Como o ser humano representa o mundo através da palavra, através dos gestos, através das ações, né? Através daquilo que ele faz. Então, o ser humano, a partir desse processo teatral, né? Porque a gente vai pensar que o teatro não tem nada a ver com toda aquela parafernália de cenário, de palco, né? O teatro, na verdade, ele se expressa em nossa vida diária, né? A representação, mesmo no sentido cênico, a gente vive isso nas nossas experiências diárias. E aí eu retomo para você e com vocês a ideia de que esse processo de representação não necessariamente é um falseamento. A gente não está sendo falso quando a gente está representando, mas a gente vive vários papéis na nossa vida, né? E essa experiência de viver vários papéis é uma experiência de representar, né? Eu represento aqui nesse momento o papel do professor. Estou vivendo isso, essa é a minha verdade para esse momento. Mas eu não sou só isso, né? Existem várias personas, né? Várias outras camadas da minha existência que não estão aqui nesse momento sendo representadas, né? Que não estão sendo vivenciadas aqui nesse momento, certo? Então o ser humano ele se destaca ali no processo de representação, né, de vivência dessa teatralidade, enquanto observador, né, enquanto um eu que observa, né, enquanto um eu em situação, né, e vai definir um outro que é o não eu, ou aquele que pode vir a ser também, né, aquele que eu posso ser, eu posso a partir de processos imaginativos, eu posso experimentar, né, aquelas vivências a partir de processos imaginativos que eu posso experimentar, né? Então o teatro, né, como a gente chama nos estudos teatrais e sobretudo em outros estudos que fogem um pouco do campo do teatro, a gente chama de teatralidade. Então essa teatralidade é algo inerente ao ser humano, é algo próprio do ser humano, né? É isso que faz com que o teatro seja o que ele é, né? É essa produção onde a gente observa a nós mesmos, né? E se distingue nesse processo enquanto observador também, né? E a gente delimita aquele campo, aquele espaço que é do outro também, né? Nesse processo de observar. Então existem aí 3 esferas: o eu observador, o eu atuante e o eu e o outro, desculpa, né? O eu observador, o eu atuante e o outro, certo? Então, a partir disso a gente começa a ter essa autoconsciência enquanto sujeito, né? A gente começa a se entender no mundo enquanto sujeito a partir desse processo, a partir da distinção dessas 3 esferas, né? Quando a gente distingue essas 3 esferas, né, do eu que observo, do eu que faço, né, e do outro, a gente está, né, tomando essa consciência enquanto sujeito ali, né? A gente começa a pensar pensar por nós mesmos, né? Então, assim, se a gente for observar outros seres, né, como por exemplo os animais, os nossos pets, né, eles não trabalham esse processo de autocrítica, né, que a gente chama,
que é exatamente esse processo de se auto-observar e se distinguir enquanto sujeito a partir desse processo de observação, né, de observação da nossa própria ação, que é inclusive, né, e da ação do outro, é evidente. Então, o ser humano ele começa a se destacar historicamente desse mundo, desse universo animal, quando ele começa a se observar e representar a sua observação, né, as suas ações, é exatamente pelo fato dele conseguir se observar e observar o outro, e enquanto ele atua, é que toda a arte, todo o pensamento, né, se constrói, certo? A partir desse processo de auto-observação, que tudo que a gente entende enquanto humano, né, de pensamento, de produções humanas, né, se constroem, certo? Então, lá, por exemplo, na época das cavernas, né, naquele momento ali do Paleolítico, o ser humano representava a ação de caçar, porque ele já observava na vida cotidiana esse processo aí do ritual de caça, de como funciona, né? Então, ele se colocava enquanto observador e crítico da sua própria ação, certo? Então, e aí a gente vê que dentro desse processo aí existe um elemento que a gente chama de linguagem. O ser humano representa o mundo a partir desse instrumento, né? Esse instrumento que também é um instrumento de ação. A linguagem é um instrumento de ação, né? A partir da linguagem a gente reconhece, evoca, a gente, como é que eu diria, representa objetos, a gente faz com que objetos ou coisas, ou situações, ou coisas até mesmo inexistentes, elas sejam presentes no nosso processo de comunicação, né? Por exemplo, existem coisas que não estão aqui que a gente poderia evocar a partir da linguagem. Coisas que às vezes não são totalmente concretas, né? Não são coisas concretas, são coisas mais abstratas também. Então a linguagem tem esse efeito. Ele cria realidades, ela faz com que o ser humano interaja com a realidade, né? E não existe, a gente pode dizer assim, que não existe essa habilidade em outros lugares, né? em outros seres. O ser humano ele é criador da linguagem, né? E essa linguagem traduz o mundo, essa linguagem é objeto desse processo de observação, certo? A linguagem como é que eu diria, é a comprovação disso que eu tenho falado, que estou falando para vocês, né? Então, desse processo de autoconhecimento, né? De construção desse autoconhecimento, certo? Então, e aí se a gente for pensar assim nas estruturas, na forma como o teatro, enquanto arte, ela se configura, né, nesse processo de construção da linguagem, de construção do ser humano enquanto sujeito, né, no mundo, a gente vai ver que historicamente o teatro, a ação, né, a ação cênica e o espectador, eles coexistiam, se a gente for analisar alguns fenômenos teatrais, né? O espectador e o ator, né, e a ação ali, elas coexistiam, não se separavam, né? Não existia uma separação e não deveria existir. E na nossa vida diária também, como eu falo para vocês, essa estrutura não se separa, certo? Enquanto eu estou fazendo, eu estou observando, eu estou sendo observado, e tem pessoas que estão fazendo outras coisas também, que estão se observando e observando a gente, e nós estamos observando elas, né? Então é sempre assim, nesse processo aí de observação. E aí, em suma, em resumo de tudo que eu tenho falado para vocês, nós, enquanto sujeitos atuantes no mundo, a gente cria essas três esferas, né? Que são o eu que observa, o eu que faço e o outro. E ao mesmo tempo, esse outro que eu estou observando também me observa e também está atuando no mundo, né? E aí, nesse processo aqui, ó, de reconhecimento,
que nesse processo que a gente estrutura aqui, a gente está se reconhecendo e reconhecendo essa esfera exterior a nós, que é o outro, né? Esse lugar que tu está, que é exterior a mim, né? Além disso, a gente cria espaços imaginários, ideias imaginárias, né? Então, dentro desse percurso que eu tenho traçado para vocês, a gente vai, nesse semestre, a gente vai trabalhar exatamente com essas noções, né? Noções de autoconhecimento, né? De como o teatro ele pode ser um instrumento para que a gente trabalhe algumas questões como a nossa memória, né? Mesmo de memorizar as coisas, de memorizar, por exemplo, um texto, trabalha com a linguagem, como a gente vai trabalhar com a linguagem, como a gente vai trabalhar com algumas recordações, lembranças, com algumas coisas que são muito subjetivas e que podem servir de base para a gente criar, né, produzir teatro. Além disso, eu acredito que essas temáticas de autoconhecimento, né, de reconhecimento do outro e etc., elas são pertinentes para esse momento que a gente está vivendo, né? Que é um momento extremamente de exceção, a gente está vivendo um tempo de exceção, né? Onde a gente precisa se reinventar diante da realidade. A própria arte ela tem se reinventado, né? A noção de presença, por exemplo, que é uma noção muito cara para o teatro, a gente tem pensado nessa noção de presença de outras formas, né? Porque não é porque a gente está sendo mediado por uma máquina, por exemplo, que a presença ela não exista, né? Que o ser humano não possa estar presente. Mas isso também traz outras problemáticas para a gente pensar, né? Porque até que ponto isso é de fato uma presença, né? Até que ponto isso de fato se configura como uma presença? São questões que são pertinentes para o nosso tempo, né? E o teatro ele só se constrói enquanto teatro quando há presença. A presença do público, presença do ator em cena, né? Presença de outros trabalhadores do teatro que estão ali produzindo, desenvolvendo o seu trabalho para que a arte teatral aconteça, né? Então, acredito que esses desdobramentos da arte teatral, né, da arte educação, do teatro educação, eles são de suma importância para a gente hoje. Repensar as nossas ações, repensar quem nós somos, repensar sobre as nossas próprias práticas, as nossas vivências e tudo aquilo que está à nossa volta. É um processo de observação, como eu havia falado. A gente se observa fazendo e observa o outro e pensa, né? E pensa no que pode vir a ser, ok? Então, é mais ou menos essas ideias que eu trouxe para vocês hoje, que a gente vai trabalhar durante esse percurso nesse semestre, certo? A gente começa agora em agosto, esse semestre, a gente vai agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente tem aí uns 5 meses ainda pela frente para a gente tratar sobre esses assuntos, ok? Então eu espero que vocês se cuidem. A gente pode ter um encontro presencial, mas isso é uma coisa presencial. A gente pode ter um encontro pelo Google Meet, né? Onde a gente pode debater algumas situações, mas isso é uma coisa que eu vou organizar ainda com a gestão, né? Com a coordenação da UNIT, para que a gente possa promover esse momento, né? De discussão, de debate, e outra, para que também a gente possa trabalhar algumas coisas mais práticas, porque no vídeo fica um pouco difícil de eu passar para vocês algumas coisas práticas, porque fica uma coisa muito técnica, muito fora, descontextualizada, né? O teatro não é assim. A prática teatral ela exige uma corporeidade, né? Exige uma agilidade no nosso pensar, na improvisação, exige também uma interação com o outro, e passar exercícios para vocês práticos por vídeo, para vocês fazerem,
esvazia todo o propósito do ensino do teatro, né? Do ensino do teatro, que, como eu já havia falado para vocês, não é para formar atores, né? Mas é para a gente despertar outras percepções, outras sensibilidades, né? Para a gente construir também um pensamento crítico e estético sobre o mundo, sobre as nossas experiências. E essa metodologia de atividade física ou corporal, que também atravessa a prática teatral, mas que não está dentro de um contexto, não serve para o nosso propósito de formação, né? Enquanto sujeitos críticos e que, né, estão atuando nas suas vivências. Então, eu vou programar algumas aulas via Meet para que a gente possa trabalhar algumas coisas mais práticas, né, sobre isso que eu estou falando, porque o fato de falar, né, de só falar teoricamente, talvez não surta o efeito que eu espero para nós, né? Não vai surtir o efeito esperado, né? E aí meu plano mesmo do papel que eu criei, que eu pensei, né, enquanto conteúdo, é que a gente tenha alguns encontros via Google Meet para que a gente possa desenvolver algumas práticas teatrais, certo? De leitura dramática, né, criar algumas coisas também, fazer alguns jogos com vocês, algumas coisas corporais, né, físicas também, mas que tenham algum contexto ali, e que estejam relacionados a um conteúdo da arte, certo? Então, por hoje, ficamos aqui, e eu vou marcar essa aula via Google Meet para que a gente possa conversar, certo? Eu queria que tivesse sido essa quarta-feira, né, mas não foi possível que houvesse, mas a gente vê aí um próximo dia para que isso aconteça, ok? Então eu peço que vocês fiquem bem, se cuidem. A gente não deixou de estar no meio de uma pandemia, a gente não tem vacina, a gente não tem ainda a perspectiva de quando essa vacina vai vir, a gente tem expectativas. Então eu peço que vocês se cuidem, bebam bastante água, só saiam de casa quando necessário mesmo, né? E com toda a segurança possível. Frequente lá as aulas que vão ser programadas para vocês. Vai ser muito bom para que vocês possam se rever, para que vocês possam também fazer uma prática física, né? Que é bom mexer o corpo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês se cuidem, né? Saiam, se for para sair de casa, saiam com toda a segurança possível, tá certo? E a gente se encontra na próxima aula, ok? Beijos para vocês e é isso, ficamos aqui.